Olá, boa noite. Olá. Olá. Bem-vindos, bem-vindas a todos. Bem-vindos. Vamos lá aqui tentar fazer as partilhas para que nos cheguem. Ainda há pessoas que não estão na nossa página. Ainda hoje eu estava a ter aqui perguntas. Já receberam a informação que já estamos em direto? Não. Tem um delayzinho. Delay. Ok. Era só para confirmar. De qualquer forma, a nossa live é sempre na profissional, né? Conversas.ana. É do ícone branco. O quê? Ícone Pronto, branco. já estamos, meninas. Já estamos em live. Alright. Olá! Por acaso. Tentar aqui fazer as partilhas. Sim, vamos fazer sempre aquele nosso procedimento habitual, que é entramos em direto e depois vamos partilhar nas nossas páginas. 2 minutinhos. É natural que são ao feedback. Deixar que as pessoas entrem. Sim, pessoas Olá, vêm lá. Cristina. Olá! Boa noite! Ai, agora que abri aqui. Sim, olá! Olá, Cristina! Olá, Filipe! Olá, boa noite! Vão dizendo quem está por Muito aí, bem-vindos. 6 pessoas. Olha, eu hoje ainda não consegui partilhar com nada. Estou para aqui com um bloqueio qualquer que não estou a conseguir partilhar. Eu estou à procura do botão. A mim ainda não caiu o alerta. Sério? Não, mas está aqui, está aqui. Por isso. Mas não estou a conseguir partilhar. Enfim. Eu bem que queria partilhar na página, na minha página, mas não está a dar. E então, vão dizendo quem é que está por aí. Está cá a Cristina, o Filipe, temos 7 pessoas. A Trívia, olá, Trívia. Olá. Boa noite. Olá, Trívia. Mais alguém? 8 pessoas, mais alguém que esteja por aí, diga lá. Eu estou a tentar puxar aqui o vídeo também para a minha página, que há pessoas que vêm através da página pessoal. Peço imensa desculpa. Não terminem se começarem a ouvir eco ou em duplicado, que é quando nós começamos a fazer as partilhas, está bem? É mesmo isso. Isto é sinal que estou a conseguir fazer a partilha. Trívia, Cristina, Filipe, vocês que já cá estão, perdas. Em que momento, peço desculpa, agora perdi-me um bocadinho do que ponto da semana passada. Sim. O que é que tu já deixaste para trás, Ana? Conta-nos tudo. Olha, ela já desistiu de tudo, já nem diz nada. Em que ponto da tua vida desististe de ti? Não, é porque hoje fiz uma perda de uma coisa que precisava de perder, por isso é que fiquei focada na perda. Portanto, o tema foi-se arrastando assim durante uma semana. Em que ponto da vossa vida é que vocês já desistiram de vocês? De que é que vocês já desistiram? Vão aqui partilhando connosco. Eu vou deixar aqui de partilhar, que senão isto hoje não dá. Eu depois partilho e Deixa pronto. lá. Deixa lá, já passou. Bem, vamos estar aqui com atenção. Então, vá lá, vamos aqui falar então sobre em que ponto da nossa vida é que nós desistimos de nós próprios. Se alguma vez se depararam com isso, se estão nessa situação. E eu estava aqui com uma questão que muitos de nós nem nos apercebemos que desistimos de nós porque nunca fomos nós próprios. Ou seja, só tivemos a oportunidade de sermos nós próprios em crianças. E então, a pessoa nasce e acaba por estar no seio de uma família. E à medida que toma percepção também de como é que essa família
tem os seus valores, como é que ela se rege, não é? Acaba por querer cumprir aquele padrão familiar para encaixar, mais tarde na sociedade também com os amigos e por aí fora, não é? Acaba por ter aquela complicidade também com os pares. Depois mais tarde a gente sai de casa, acaba por se casar, tenta encaixar naquela forma da sociedade, que é o casamento perfeito, não é? Perfeito, vamos por assim, casamento perfeito. Primeiro que temos que, antes disto tudo, primeiro cumprimos a questão dos cursos, depois cumprimos a questão do casamento, depois cumprimos a questão de ter os filhos, ter um cão, ter um gato, o que seja. E depois chegamos a um certo ponto em que olhamos, não sei se alguns de vós também estão nessa posição ou não, e dizemos, mas o que é que nós andamos para aqui a fazer? Já fizemos check, check, check nas listinhas todas, o que é mais depois de eu fazer, não é? Nas listinhas dos outros. Pois é isso, nas listas que estão pré-definidas algures na sociedade e que nós tentamos encaixar nelas, não é? Ser normal, sim. E nessa altura a pessoa fica ali um bocado tipo, ok, eu já olá linda, boa noite, já cheguei a esse ponto, ok, e então? E muitas de nós chegamos a essa altura e dizemos assim, pá, eu gostava de saber um bocadinho mais, porque é que eu me perdi? A mim aconteceu-me isso, desculpem, eu estou-vos a roubar tempo de antena, se quiserem falar, digam, não é? Estou à vontade, não é? Para falar. Pronto, eu hoje vou falar, hoje sou eu. Mas eu cheguei a uma certa altura, eu sempre fui um bocadinho revolucionária, eu já tenho que falar daqui que eu sou um bocadinho ovelha negra, não é? Olha a minha irmã está aqui também. Ana. E ela seguiu a da Marta, depois teve a ovelha negra como exemplo e foi seguindo as pisadas dela, que é o máximo, para dor de cabeça dos nossos pais, mas pronto, não faz mal nenhum. E então cheguei a uma certa altura e ela está aqui que não me deixa mentir, que o meu pai queria porque queria que eu fosse para aquele determinado curso e queria porque queria que eu fizesse de determinada forma e eu, às tantas, cansei, porque cheguei a uma altura que foi um limite para mim, em que acabei por ter uma depressão e um esgotamento, e foi quando eu bati um bocadinho no fundo, e a minha irmã é que me dava aqui um grande apoio, que eu lembro-me de muitas das vezes estar a hiperventilar e ela é que me tirava da situação e levava-me a beber água, que era para controlar a respiração. Mas foi também quando... ela está-se a rir. Não tinha piada nenhuma, mas pronto, ok, obrigado pela ajuda. Eu estava a tentar perceber os emojis, se era a chorar, se era a rir, mas não é a rir. Está a chorar, a rir. Minha irmã que é água com a Ana, pronto. Olha, sabes que às vezes é aquelas situações de seria trágico se não fosse cómico, seria cómico se não fosse trágico. E assim, ela vai te entender. Se calhar à distância, ok, eu tive esse papel na tua vida, hi, não é? Mas na altura certamente que não era fácil para qualquer uma das duas. Não. Por isso... Vendo agora é mais leve. Agora é mais leve e percebe-se o porquê de certas coisas, não é? Ter Porque se não fosse a questão de eu ir ao fundo e de dizer assim, ok, eu vou-me resgatar e a partir de agora o que eu vou fazer é aquilo que eu quero e é aquilo que eu gosto. Não digo que tenha sido fácil, não é? Mas acabei por ir cumprindo aquilo que eu sentia que era para cumprir. O sufoco às tantas era tanto, e nós já temos estado aqui a falar em matrizes energéticas e pronto, eu sou toda árvore e o árvore, acima de tudo, preserva a sua liberdade e o sufoco era tanto que me fez dizer assim, ok, basta, eu estou-me a anular completamente, ou seja, eu estou num momento da minha vida em que me perdi completamente para os outros, estou a pôr o meu poder na mão dos outros, ok, chegou, basta, eu vou seguir aquilo que eu quero, o que eu gosto, o que a minha alma me está a pedir. E então foi quando eu fui para a medicina chinesa e comecei este caminho e encontrei um bocadinho a minha tribo. Pronto, foi este ir ao fundo que me fez olhar para mim e dizer assim, ok, eu estou a chegar a um ponto da minha vida em que eu estou a desistir de mim e eu não quero. Eu adoro viver, eu não quero isso para mim. Por isso, se não quero, então vou ter que inverter rumo e fazer de tudo para que eu possa alterar. E às vezes é preciso muita coragem, muita força para isso. Epá, mas vão. Se a vossa alma vos pede algo, não é? Vão. Se vocês não conseguem sozinhos,
saibam que há ajuda, saibam que há pessoas que têm informação, que têm ferramentas que vos permitem guiar nesse processo, ok? Eu nessa altura consegui sozinha, mas cheguei a certas alturas da minha vida em que foi preciso mesmo ser acompanhada, como neste momento que tenho mentorias e que tenho outros cursos em que eu estou, que acabam por fazer um bocadinho mais esta questão de autoconhecimento, de autoajuda, e o mergulhar em mim própria acaba por ajudar também a quem me chega, não é? Porque quando nós passamos pela dor e quando passamos por determinados assuntos e determinadas coisas na vida, dá-nos a força suficiente, e ultrapassamos, dá-nos a força suficiente para dizer aos outros, olha, estou aqui, consegui ultrapassar, também tu vais conseguir. Ok, agora vou-vos deixar a vocês a falar. Pronto, eu já falei tudo por hoje, agora vocês falam. Queres uma aposta em como tu não consegues ficar sem falar até ao final da live? Nem nós queremos. Estavas a dizer que por vezes é preciso coragem, vai ser sempre necessária coragem. Porquê? Porque nós, quando chegamos a um ponto em que desistimos de nós mesmos, é porque nós estamos numa relação de abuso. E a relação de abuso tem muitas vertentes, muitas facetas. Para algumas pessoas é violência física, para outras é violência psicológica, para outras é violência verbal. Diz, Marta? Ou então tudo junto. Ou tudo junto. A questão é até que ponto é que nós nos deixamos abusar, ok? E muitas das vezes somos nós que abusamos de nós mesmas. Porquê? Porque já sabemos que a situação é tóxica, que nós estamos a morrer aos poucos por dentro, mas há ali um sentimento ou de esperança, porque a pessoa no início não era assim, ou porque a pessoa que sofre o abuso tem um complexo de salvador, eu não posso ir-me embora porque, coitadinha da pessoa, o que é que vai ser dela? E então vamos permanecendo até que chega ao ponto de ruptura, que pode ser uma depressão, pode ser um espancamento tão violento que a pessoa fica mesmo às portas da morte, por exemplo. Pode ser uma altura que se perde tudo na vida e a pessoa tem que fazer uma volta de 180 graus e encontrar novos projetos, não é? Apoiar-se em novas coisas. Porque eu acho que a vida nos leva, não é? Porque quando nós estamos a tentar ir para alguma coisa e está o universo, o que seja, lá em cima a dizer não é por aí o caminho, e nós não, mas vamos por ali, fogo. Ainda não percebeste que não é por aí o caminho? Ok, espera aí, vou-te lançar este desafio. Não percebeste ainda? Então espera aí, vamos lá meter uma coisinha maior. Não, ainda não. Ok, pronto, eu não queria fazer isto, mas tu é que me estás a obrigar a fazer. Ok, toma lá com uma cena assim, tipo, e a pessoa tipo, o que é que vai acontecer? A minha vida está toda... Pronto, e é aí que a gente acorda, e é aí que a gente vê. É o ponto de ruptura. E acordaste. É o ponto de ruptura em que... Creio, isso foi muito dramático. É o ponto de ruptura em que nós dizemos mesmo basta. E é engraçado depois como a nossa mente funciona. Porque nós saímos da relação do abuso e quase automaticamente, mas será que aquilo era assim tão mau? Já nos aconteceu? Porque olha, vão partilhando connosco, não é? Que nós gostamos sempre de interação e vocês hoje estão muito caladinhos. Vá lá. A dor não é quantificável. Nós sabemos que doía, nós sabíamos que havia sofrimento. Porquê? Porque a dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Eu tenho fogo, não é? Tenho o lume do fogão. Eu posso tocar ou ter lá a mão em cima, mas eu posso tocar e tirar, ok? Que é a dor. O sofrimento é permanecer lá com a mão. E eu é que escolho permanecer. Muitas vezes as pessoas mantêm-se também na ilusão, porque de repente existe a culpa, não é? A culpa é do outro, eu estou assim porque o outro me fez mal, não é? Então a culpa é sempre do outro. Atribuem lá fora, sim, não é? Em estou a falar um bocadinho mais nos relacionamentos, de repente a culpa é do outro. Entretanto, já é não, eu se calhar também estava errada, não, porque coitadinho, não, então a mulher passa a enfiar-se naquela bola de eu também fiz errado, não, ele não tem culpa, e nessas alturas provavelmente a mulher volta para uma situação de abuso ou um relacionamento
assim, um bocadinho mais violento. Muitas vezes é isso que acontece, a pessoa já não sabe ser sem aquela pessoa, sem aquela situação de abuso e mantém-se ligada àquilo. Tanto quer sair como não consegue porque não sabe ser sozinha. Olha, e quantas vezes é que essas mesmas mulheres ou esses mesmos homens, que isto também acontece para os homens, não é? Não é só as mulheres que vivem estes relacionamentos de abuso, há muitos homens que também passam por isso. Quantas vezes é que não fechamos o ciclo com aquela pessoa, e era aquilo que estávamos a falar do universo, é que nos manda assim, e vamos entrar noutro relacionamento que nos dá exatamente as mesmas experiências, mas com uma proporção bem maior. Pode não ser propriamente um relacionamento romântico. Pode ser a pessoa até muda de emprego e um chefe, por exemplo. E o chefe, a chefia, pode não ser um homem, pode ser uma mulher. Mas como a aprendizagem não foi feita... Às vezes é só para testar se tu já aprendeste ou não, se vais tomar uma escolha por ti ou se te vais manter naquele lugar. Mas primeiro que consigas perceber qual é a mensagem superior, pode levar um bocadinho o seu tempo. Que as pessoas às vezes ficam baralhadas, não é? Tipo, mas o que é suposto eu fazer? Ok, alguma luz, eu não estou a entender, pá, é assim... Eu já passei por estas situações N vezes, até nós nos acontece, não é? Que já temos tanto trabalho feito, o nosso percurso já é tão longo com estas coisas, e muitas das vezes nós, que também estamos a ajudar outras pessoas, chegamos a determinadas alturas. Quem é que usou aqui no outro dia aquela expressão que quando tu estás demasiado próximo do elefante só vês cinzento? Não me recordo. Pronto. Ou desliguei na live, ou não fui eu. Se calhar até fui eu que disse, mas pronto. Mas sabem o que é aquilo? Quando vocês se aproximam demasiado de um elefante, não é? Vocês só veem cinzento, não veem um elefante em si. Às vezes é preciso nós irmos um bocadinho atrás, ou seja, mergulharmos em nós próprios, fazermos um bocadinho de autoanálise. Ok, foi a Miyuki. Boa, ok, boa. É isso mesmo. Olha, foi na live ou foi numa conversa com a Marta? Porque eu garanto, eu não me lembro de cinzento, nem de elefantes, nem de coisa alguma. Se for cor-de-rosa, se calhar foi a Ana que disse. Não, isso era o teu Flamingo. Era arco-íris. Se fosse arco-íris, era na Antunes, de certeza. Foi a Miyuki, pois foi. Sim, senhora, olha, Miyuki, obrigada. Porque é mesmo isto, é mesmo esta ideia. Se tu estás muito próximo das coisas... E isto porquê? Porque eu estou sempre a dizer a mesma coisa e ela está aqui que não me deixa mentir. Dá um passo atrás. Dá um passo atrás. Vê as coisas em perspectiva. As coisas não são tão densas. Foi no meio do telefonema, pronto, ok. Dá um passo atrás que se nós perspectivarmos as coisas, temos outra noção, não é? E tens outra coisa. O dar o passo atrás não implica que seja um recuo. É porque nós só conseguimos ganhar balanço para o salto quando nós damos um passo atrás, porque a passada torna-se maior, temos mais ritmo, temos mais alcance, temos mais amplitude para o salto. Portanto, nunca pensem que um passo atrás nunca é um retroceder, ok? Nós estamos sempre no ponto certo onde temos que estar, com quem temos que estar, ok? E agora faço uma proposta, se vocês as duas concordarem. Não tivemos contribuição da vossa parte sobre o ponto em que desistiram de vocês, mas já toda a gente passou por isto de uma forma mais ou menos intensa, já toda a gente ficou numa situação na qual não se sentia confortável, todas as fibras do seu corpo diziam, epá, não é aqui, não é com esta pessoa, fosse trabalho, família, casal, amigos... Durante a vida, a própria vida em si, que foi a situação que eu apresentei também, não é? Sim, portanto, não partilharam e está tudo bem sobre o ponto em que desistiram. Mas como é que vocês fizeram para sair dessa situação? Qual é que foi a estratégia que vocês adotaram? E a estratégia pode ser, a Marta, neste caso, saiu sozinha. Há pessoas que precisam, às vezes, só de conversar com alguém da família ou com um amigo. Há pessoas que fazem mesmo terapia. E as terapias podem ser muita coisa, ok? Como é que vocês conseguiram sair desse ponto em que vocês desistiram de vocês? Em que passaram a cumprir somente o papel que a sociedade tinha para vocês, que foi assim que nós começámos esta live, foi com as caixinhas todas que nós cumprimos da sociedade, aqueles legados de pais que são médicos, ou que são advogados, ou que são engenheiros,
e que os filhos também têm que fazer esses mesmos cursos, apesar de não se identificarem com essa via profissional. Ou... Na carga que essa gente carrega. E depois, ainda por cima, assumem-se que são aquilo. Já repararam nisso? Aquelas pessoas, tipo, então, eu sou assim, nunca pensei ser diferente, então se a minha família há não sei quantas gerações, vê lá as lealdades que há aqui. Se a minha família já há gerações e gerações são médicos, eu não vou ter outra função, agora vou ser artista, mas vão dizer que eu sou louca, mas eu vou ganhar a vida como? Sim, claro, depende também se a pessoa se propõe a fazer outra coisa. Sim, depende se a pessoa se propõe a fazer outra coisa diferente ou se segue apenas esses papéis. Por isso, nestes pontos aqui, para mim é uma desistência deles próprios, ou das duas uma, ou é mesmo vocação de coração. E eu costumo dizer, quando eu estou perante alguma coisa que sinto que a minha alma me está a chamar para ali, eu costumo dizer esta expressão assim, todas as células do meu corpo vibram. Eu sinto, é por ali e não é mais nada, é ali. E quando vocês tiverem essa sensação, por favor, não ignorem. Não ignorem porque é o chamamento da vossa alma. Não desistam de vocês. É a Sandra. Boa noite, Sandra. Olá, Sandra. Olhem, só para partilhar convosco, fui com esta mana do coração, com a Marta, uma vez à FNAC, à Comissão da Publicidade, e íamos à procura de oráculos para a Marta. E eu não sei porque olho para a vitrine e de repente Ana Gaspar, li imensas vezes oráculos, ela chegou a fazer N tiragens para mim. Claro que nunca era aquilo que eu queria ouvir, não é? Pronto, mas era a mensagem que tinha que vir, ok? Porque isto está, desenganem-se, é assim, a mensagem até pode bater dentro do tema que nós gostaríamos. Acaba por fazer sentido, tu é que não estás à espera de ouvir a resposta que já sabias, se calhar. Já sabes ou que não sabes? Quantas vezes é que a gente diz assim, fogo, mas isso é o que eu já sei. Sim, é a validação, mas isto para vos dizer o quê? A Ana faz N leituras muitas das vezes e, ok, não era esta a mensagem que eu queria ouvir, mas está bem, mas as fichas caem. Porquê? Porque há a aprendizagem que nós temos para fazer e depois entra a dicotomia entre o ego, aquilo que a nossa mente quer e as projeções, e as definições, e as considerações, e aquilo que efetivamente a nossa alma quer e os planos que a vida tem para nós. E há uma frase muito interessante de Alexandra Solnado que é: não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti. Ou seja, os desafios que a vida vai colocando, que é como se fosse um rio e as suas sinuosidades, as suas curvas. E nós às vezes fazemos tanta força para não ir para aquela curva ou para atracar o barco ali, quando é só permitir o fluxo. Mas o que eu queria dizer era, acerca das nossas células vibrarem. Fomos à FNAC, a Marta está a ver oráculos, eu olho para a vitrine, os meus olhos bateram num oráculo e foi uma coisa que toda eu vibrei de alto a baixo. Imaginem os sinos da igreja a repicarem, ok? A tocarem. Eu os ouvi e estava só ao lado. Mas tu lês balões. Foi bater os olhos e uau, ok, isto é para mim, isto é um chamamento, ok? Portanto, quando há alguém que tem este impacto em vocês, quando de repente estão a navegar numa página e surge aquele destaque de qualquer coisa e há esta descarga, quando, seja o que for, uma música que, uau, é para vocês, é uma mensagem para vocês, ok? Olha, eu ia aqui fazer uma proposta. Vá lá, que está tudo muito caladinho hoje, estão-nos só a ouvir, deve estar tudo aí com os lencinhos ao canto do olho. Nós prometemos que íamos levar isto de forma leve, vá. Não queremos lencinhos ao canto do olho, queremos é que vocês partilhem connosco. Se vocês já sentiram que em algum ponto desistiram de vocês, se estão num ponto em que andam mesmo assim perdidos como nós estávamos a descrever, se estão a anular de alguma forma e estão a colocar poder na mão dos outros e disso também vocês estão a abdicar do vosso poder, não é? A partir do momento em que os outros fazem escolhas por vocês, em que vocês não têm esta parte de ok, eu estou a sentir que é para ali, mas se calhar eu não vou para ali porque senão vou deixar de ser aceito, porque vão achar que eu sou maluca, porque vão achar que eu estou fora do padrão.
Quantos de vocês é que sentiram isso? Vá lá, queremos partilhas. Interajam connosco. Se tiverem perguntas também podem fazer, está bem? Estejam à vontade. Eu ia pegar aqui no Pantana, pronto, em relação ao oráculo ou outras coisas que nós gostemos mais, gostemos no sentido de que é aquela energia que estamos a ressoar no momento, é aquilo que precisamos de ouvir, é aquilo que não é energia atrai energia, então estamos aqui a falar de duas coisas um bocadinho distintas. Uma coisa é realmente a nossa alma puxa por ali, de género, é o caminho, aquilo é algo que me dá prazer, bora lá, mas se calhar não, vou para o outro lado porque é mais seguro. Outra coisa é a pessoa desistir-se ao ponto de a vida ter mesmo que derrubar a pessoa para ela se encaminhar para o outro lado. Então, esses... Olha a Mónica! Olá, Mónica! Olá, Mónica! Então, é importante aqui perceber até que ponto a pessoa está tão perdida na outra, nisto muito também nos relacionamentos, não é? Por exemplo, aconteceu-me a mim que na altura nem sequer sabia que eu tinha a minha própria identidade, digamos assim, porque também me perdia muito naquele relacionamento. Então, para que fazer terapia, ou para que conhecer melhor, ou para que saber a tal questão do propósito, ainda que sentisse a tal insatisfação muito presente sempre em mim, no meu caminho profissional, e se calhar a vida de repente teve que dar-me aquela estalada, não é? E tens que ir para outro caminho, é agora que tens mesmo que ir para outro caminho. E aí é que começou todo aquele desenvolvimento interno, e quanto mais a pessoa entra por aí, mais se consegue despir, não é? Das tais capas que vamos criando ao longo da nossa vida, e quanto mais nos conhecemos, mais conseguimos perceber qual é o caminho que é para nós, mas isso não é fácil. Quando a pessoa está totalmente entregue à sociedade, ao relacionamento, à profissão, é aquele o foco. Não vale a pena dizer, olha, devias olhar um bocadinho mais para ti. A pessoa vai levar aquilo a mal. Olha para mim como assim, eu tenho algum defeito. Como é que se olhares para ti? Não, vai dizer, eu não tenho tempo. Como é que eu tenho tempo? No meio destas coisas todas que eu faço, de ir buscar os miúdos a não sei onde, de ir para o meu trabalho, de ir para não sei o quê, de ir para... Como é que eu tenho tempo? Eu não tenho tempo para isso. Não é? Como é que isso se faz? Nós não somos ensinados a fazer isso. Nós somos e andamos ali que tempos à procura de ajuda, não sabemos onde recorrer, o que fazer, terapias, o que é isso, oráculo. Então... Olha aqui para a Mónica, o que é isso? Queres falar um bocadinho sobre o que é o oráculo, Ana? Porque se calhar eu levanto o tema, mas depois eu expliquei o que é. Portanto, se calhar há aqui pessoas que não sabem o que é. Sim, então, um oráculo é uma simples ferramenta também de autoconhecimento, em que a pessoa, quando faz um caminho um bocadinho mais de desenvolvimento interno, compreender melhor as suas feridas, é uma ferramenta para perceber quais as mensagens, não é? Porque nós não nos conectamos lá acima de repente, é preciso também um desenvolvimento interno para compreendermos o que é que lá em cima nos querem dizer, não é? O tal... nosso eu que está lá em cima, olha, o caminho é por ali, não estás aí muito bem. Portanto, essa conexão leva o seu tempo e não é propriamente fácil. Então, quando começamos a entrar cada vez mais dentro de nós, há algumas ferramentas essenciais, seja tarô, oráculo, e o oráculo são simples conselhos do momento que vêm não só dizer a tua situação atual, como dar alguns conselhos do género de que forma poderias beneficiar mais disto no teu caminho, o que é que estás a vivenciar nesta situação, o que é que isto te traz, o que é que esta pessoa te pode trazer, de que forma eu vou beneficiar com este trabalho, com esta parceria, com este projeto. São, assim, mensagens que vêm só dar-nos alguma luz em relação às nossas escolhas, não é? Porque ninguém aqui é mais que ninguém, não é fácil, somos humanos, estamos aqui, não temos as respostas diretas com o que é para nós. Então são simples ferramentas para o I Ching também, a Mónica conhece um bocadinho mais, são simples ferramentas que nos vão indicar de que forma é que o nosso caminho pode ser mais leve. Isso só por si é valioso, não é? É termos uma segurança. Eu lembro de uma vez que tinha que decidir entre uma cidade ou outra, um emprego ou outro. Eu estava na minha bola de vitimização, eu não sabia, juro que não sabia mesmo o que escolher, porque era ou vais para ali, é um caminho totalmente diferente. Eu aprendido direcionologia, em Feng Shui.
Não estava ainda sequer aí no Feng Shui, não, esquece. Então tinha as minhas amigas que absorviam tudo e eu as absorvia elas, coitadinhas. Era tipo, ajuda-me, não sei o que decidir. Quase que queria o anjo e o diabo aqui do meu lado, só a tentar perceber o prós e contras de um caminho, prós e contras do outro caminho, e isso tudo não era fácil de gerir. Eu não consigo ver o que vem lá do outro lado, não é? Desse caminho. Então não foi uma decisão leve. E pronto, agora que tenho algumas ferramentas e amigas bruxinhas, neste sentido de tentar trazer alguns conselhos, não é? Quando a pessoa está totalmente bloqueada, é sempre melhor alguém vir de fora, olha, é isto. Então, oráculo, tarot, pronto, são N ferramentas que a pessoa pode pedir ajuda para conseguir ver fora de si, tal, sair um bocadinho para ver que caminhos podem existir, se é bom, se não é. Olha, tu lembras que por falarmos em mensagens, Vitoriano, o autocarro, se perdeste foi por um bom motivo, certamente. Olá, Patrícia. Tu lembras-te uma vez que também estavas novamente a mudar de casa e na altura em que tu sais começa a tocar a música vinda de uma casa em altos berros? Qual é que era a música? Era da Melhor Marisa. de mim, da Marisa. Melhor de mim, sim. São aquelas pequenas mensagens, sim. São validações, porque às vezes mesmo que tenhamos dúvidas... Há estas mensagens que aparecem às vezes em placares e que nós batemos o olho, passamos lá 3.000 vezes naquele ponto e nunca olhamos e de repente batemos o olho, não é? Estás numa esplanada ou estás a passear na rua, tens os fones, na altura em que para a música, porque é a transição de uma faixa para a outra, passa não sei quem por ti e tu ouves um excerto da conversa. Eram palavras que tu precisavas de ouvir que fazem com que fichas caiam, que haja ali uma tomada de consciência. É brilhante. O olharem para o relógio, nós fazemos as nossas lives às 21h21, é propositado, ok? O horário foi mesmo escolhido e hoje é 12/12, ok? Portanto, eu já não sei quantos OKs é que disse, houve alguém que contou na outra live. Alguém está a contá-los. Alguém quer fazer apostas? O que é que acontece? São pequenas mensagens. A Patrícia também fala muito das sincronicidades. Portanto, quando olham para o relógio e veem muito 14h14, 14h41, ou acordam durante a noite. Uma vez acordei, antes da aula de Feng Shui, às 3 da manhã, estava com insónia e pus-me a passar a ferro. Cheguei no dia a seguir, fui para a aula e disse: epá, acordei às 3 da manhã, estive a passar a ferro. A cara da Ana Gaspar, vocês não viram a cara que ela fez agora? O quê? Isso é uma hora divina! São os anjos! E tu foste para passar a ferro! Isso é uma disse isso? Ela não disse isso dessa forma. Isto é drama. Eu disse isso. Nem me lembro. E eu só acordei e não tinha sono. E então fiz alguma coisa. Para mim é o horário do pulmão. Em medicina chinesa isso é o horário do pulmão. Tem a ver com tristeza, tá? É para conversar com o anjo do pulmão. Pronto. Olha, mas estávamos aqui a falar sobre em que ponto da tua vida é que desististe, mas acabámos de falar também aqui das sincronicidades. Quantos de vocês é que... Pronto, isto a Miyuki está também a dizer a mesma coisa. Miyuki, isso tem a ver com a mesma coisa. É a horário do pulmão, vá lá. É tratar essa parte, já falámos sobre isso. Olha, Marta... Eu queria que partilhassem aqui connosco, espera aí, só um bocadinho, partilhassem aqui connosco se também detectam isso no vosso dia-a-dia, matrículas que aparecem com os números iguais, horas que vocês olham e que estão iguais ou que estão em espelho. Partilhem aqui connosco, vocês costumam partilhar, hoje está tudo assim muito caladinho, estou-me a sentir aqui assim um bocadinho sozinha, só não estou sozinha, mas estou-me aqui a sentir um bocadinho sem interação. Falta a interação. Mas sigam um pouco este exemplo da Miyuki. Vocês reparam em algumas palavras que se destacam, de alguns números. E atenção, os números, uma vez eu recebi a conta do supermercado que era 4,44€. Também já me aconteceu o valor recebido de reembolso do IRS, 444€. Ok? E isto foram valores assim, sei lá, no espaço de 2 meses. Ok, a trívia... 22 e 22 anos e algumas vezes 4,44. Ok, Miyuki. Eu sou 18/8/81, portanto...
tenho muitos 8 e tu tens muitos 2. Sim, alguns exemplos destes. Ela própria é a terra, é toda mãe, ela é toda mãezinha, por isso 2, claro que sim. Ela anda Sim, sempre ali. sim. De qualquer das formas, lembrem-se que o tema são o momento em que se desistiu da própria pessoa, ok? No meu caso, eu vivi uma relação de abuso durante muito tempo. A pessoa com quem vivia era narcisista. Narcisista em que sentido? Era o interesse da pessoa acima de tudo, independentemente do meu bem-estar. E isto havia aqui muito desgaste emocional, muito desgaste psicológico. E, olá Célia, e fui resgatada. O que acontece? Eu não saí por autorrecriação. Eu fui resgatada, eu fui salva, ok? Claro que é fantástico. Qual é a dificuldade de nós sermos resgatadas, sermos salvas, ok? Talvez à espera do teu príncipe. E foi um príncipe. Eu falo feminino porque aí está, eu sou mulher, mas como nós já dissemos, também há homens que passam por esta situação. Temos aqui o Vitoriano e temos o Filipe a assistir, mas vou sempre falar no feminino, que é a minha experiência. Eu fui salva, mas eu não resolvi a situação da qual eu estava a ser resgatada. Então o que é que acontece? Ao fim de 10 meses de uma relação idílica, começaram as feridas a vir ao de cima, começaram as inseguranças, começaram a vir os conflitos internos. E nós já sabemos que quando nós não estamos bem dentro, isso vai refletir-se fora. E para além de se refletir fora, nós vamos começar a projetar no outro, porque nós vamos ter dificuldade em reconhecer aquilo em nós próprios. Aqui entra aquilo que nós estávamos a falar há pouco, a culpa. É muito mais fácil apontar o dedo ao outro do que nós assumirmos a responsabilidade sobre nós e tomarmos as nossas decisões. Também já vocês precisaram de ser resgatados? Ficaram à espera de resgate? Já alguém vos resgatou? Já resgataram alguém? Como é que foi a experiência? Qual é que foi o resultado? É que eu só depois de perder essa relação idílica é que efetivamente comecei a fazer as minhas aprendizagens, a perceber o que é que atraía para mim de forma recorrente, o que é que me fazia doer, quais é que eram os gatilhos, porquê? Porque há a dor, há a emoção contrativa, mas há algo que vai disputar aquela emoção contrativa, é uma palavra de alguém, ou um gesto de alguém, e já aconteceu aqui entre nós as três, já todas nós nos magoámos mutuamente. E nenhuma de nós tem a intenção de magoar a outra. Isto implica o quê? Quando eu me magoo, o outro não está a ser mau, propositadamente. Há quem seja, mas por norma não está a ser mau propositadamente. Eu é que estou sensível e a pessoa vem denunciar uma ferida que eu tenho, ok? É aquela tomada de consciência. Quem nos magoa são mestres. São mestres porquê? Porque denunciam a emoção, o processo, a ferida para a qual nós temos que olhar e resolver, sanar, limpar. Refletem, não é? Tipo como se fossem espelhos. É como se fossem espelhos. Eles refletem aquilo que, como se fosse uma lupa, para ampliar aquilo que nós precisamos de olhar para trabalhar, não é? Estávamos aqui a dizer só aqui que às vezes mestre é igual a besta. As maiores bestas da nossa vida trazem-nos grandes lições. É aquelas pessoas que nos tiram do sério, que nos tiram do nosso centro, não é? São esses que nos permitem avançar, porque se nós estamos ali no morno, no sossegadinho, no tranquilo, ninguém tem aprendizagem, ninguém avança, não é? Nós precisamos ser abanados muitas das vezes por essas bestas para que se ande para a frente, para que se vá para o caminho que é suposto, não é? E às vezes até empurrados, às vezes há força, vai. Sim, também. Mesmo. Estávamos aqui a falar de em que ponto da vida é que desistimos de nós. Umas vezes nós conseguimos perceber isso, outras vezes nem por isso, não é? Estou a tentar fazer aqui um apanhado daquilo que se falou até agora. Umas vezes a gente consegue perceber-se que estamos desviados de nós próprios. Outras vezes estamos tão naquela coisa de cumprir o que a sociedade quer, de cumprir aquele relacionamento, porque também por imposição, não é? Porque nós temos que ter um relacionamento X, Y, Z.
e não somos ensinados desde pequenos a olhar para nós próprios e saber o que é que queremos, não é? Que acabamos por nem sequer este tema nos apercebemos muito bem, não é? Já desistimos de nós, porque nem sequer estamos a olhar para nós, estamos a olhar sempre fora, estamos a olhar sempre para o outro, para as atitudes do outro, que era o que a Ana Gaspar dizia há bocado, para as atitudes do outro, para o outro fez isto, o outro fez aquilo, e nem nos permitimos olhar para dentro, nem sabemos o como. Olha, exato. Estamos aqui a ler o que a Mónica Domingos está a dizer. Muitas mulheres desistem delas quando são mães. Exato. Em prol dos filhos, não é? Acabam por desistir em prol dos filhos. Olá, Pedro. Muito bem. Nem sei como caí aqui nesta aula. Não és o único. Olha, já tem acontecido com outras pessoas. Paraquedas. Já apanhei a meia, mas estou a gostar do que ouço, para demonstrar saber do que falam, não existe vítimas e sim responsáveis, a partir daí tudo, muda tudo, exatamente. Se nós metermos em nós próprios essa responsabilidade, porque assim, a responsabilidade, se forem a ver, eu a primeira vez que ouvi isto fica muito chateada, mas mesmo muito chateada. Também. Tipo, mas como é que isto é possível? Que o outro faz-me aquilo tudo e eu é que sou responsável por isso? Eu ainda por cima sou responsável? Quer dizer, levo com esta porcaria toda, passo por um esgotamento e eu é que sou responsável? Tipo, não me convencei com isso. Mas quando... eu hoje estou muito dramática, não sei o que é que se passa. Cada tema mexe mais com uma. Não, opa, e isto é, nós estamos a pôr o poder na mão dos outros, não é? Olha, no caso do que a Mónica estava a dizer, é na mão dos filhos. Nós abdicamos nós próprios porque estamos a pôr o poder na mão dos filhos. Desistimos de não sei o quê porque estamos a pôr o poder na relação. Porque... E quando é que vocês param para olhar para vocês próprios e para fazer o vosso caminho? O vosso caminho é vosso, apenas o vosso de percorrer. E já tem muita pedra, e já tem muito desafio, e já tem muita coisa para resolver. O caminho dos filhos, do marido, de quem seja, é para eles resolverem, não é para vocês resolverem. Ok? Anabela Antunes, olá! Estás a tocar em muitas dores hoje. A tia já sabe, tem aqui mais 2 sobrinhas, não é? Olá, tia Anabela. Sim. Ia só dizer que a Marta está aqui a tocar em pontos muito sensíveis. Quem não estiver sequer neste registro, para já isto não é tema. Como assim desistir de mim? Vai a minha vida normal. E se calhar vai dizer, olha, tenho família, vivo bem, tenho a minha profissão, como assim desistir de mim? Ficar para trabalhar. Não é? Sim, mas aqui é mais a... Desculpa, diz lá, Ana, diz. Eu vou só buscar ali o carregador do portátil. Quem deixa de trabalhar é ele, está bem? Peço desculpa pela ausência. Vai lá. Ai, ela saiu mesmo. Olá, Marta. O que é que eu ia dizer? Não, que muitas das vezes nem sequer é tema para as pessoas que estão naquele ramo da vida diária, nem sequer se apercebem de desistir de mim. Então, mas isto não... Sim, então, nem sequer é tema. Até começarem a perceber que existem outras camadas de conhecimento dela própria. E isso vai muito da astrologia, não é? Todos gostamos de ir comprar o livro do Paulo Cardoso, por exemplo. Um exemplo. Agradeço-lhe imenso os ensinamentos, ele é muito querido. Ver o que é que o universo conspira a nosso favor para o nosso horóscopo naquele mês, naquele ano. Então, toda a gente teve assim muita curiosidade nisso, não é? Isto já remonta aos tempos antigos, não é? Porque havia sempre um astrólogo, havia sempre, na questão da parte chinesa, um consultor de Feng Shui, por exemplo, não é? Ou da astrologia chinesa, que ajudava a orientar, não é? Isto não é uma coisa que é nova. Olha, vou meter a Ana live outra vez, porque ela já voltou. Hello. Mas era o que tu estavas a dizer, Ana Gaspar, é saber que existem ferramentas que nos permitem olhar um bocadinho para o nosso percurso de vida, e isso foi uma das coisas que me levou a ir estudar a astrologia, foi mesmo isso, porque fui fazer uma consulta, eu que não acreditava nada disso, não é? Já temos aqui dito que nós todas viemos de ciências, e então a nossa formação base é assim um bocado mais um igual. Tá? Igual a 2 e tal, e então aquilo é tudo assim muito quadradinho, e acabo por alguém me dizer, mas vai, e eu pronto, ok, eu vou, mas olha, não acredito em nada disso. E de repente ela vai e faz-me uma coisa que se chama retorno solar, que para quem não sabe, nós temos os nossos anos solares, que é desde
por exemplo, alguém que faça anos durante este ano, eu faço 2 de Abril deste ano, então o meu ano solar, a minha evolução solar é de 2 de Abril deste ano até 2 de Abril do ano passado, é o meu ano solar. E ela vai e começa, no outro dia ela estava cá, hoje já não está, acho eu, Rosário, se estiveres aí acusa-te, e a Rosário lá me fez o meu mapa e já está a tocar em datas certeiras de coisas que tinham sido mudanças internas. Eu, mas como assim? Como é que isto está aqui tudo escrito? E foi um bocadinho essa ponta que foi aquele fio que eu fui puxando para este novelo que tem sido estas aprendizagens e este mergulho dentro destas camadas um bocadinho mais de autoconhecimento, que me levou a inspecionar um bocadinho mais o que vai cá dentro e a saber mais qual é o meu propósito. E o mais engraçado é que faça o que eu faça, seja por numerologia, seja por astrologia, seja a astrologia do Ki, ou Ki das 9 estrelas, seja por o que for, Patsi, o que seja, tudo diz a mesma coisa. Tudo está alinhado. Nós somos isto mesmo. Nós vimos cá para cumprir aquele destino, aquela função, aquela aprendizagem e não há outro tema, é isto mesmo. E estava eu com isto a querer dizer. Mesmo que vocês não saibam ou que tenham curiosidade, porque nós levantámos o tema de, ok, desisti de mim, eu não desisti de mim, eu estou a cumprir aquilo que é suposto, ok, fiz o meu curso, casei com aquele homem, estou aqui com os meus filhos, não é tema, tenho sucesso na minha carreira, tenho sucesso com os meus filhos, tenho sucesso com tudo, não é tema, nem sequer é tema. Mas, se por acaso, se quiserem, eu agora vejo uma expressão em inglês do dare you, não é? Atrevam-se a fazer uma consultinha destas e espreitar um bocadinho com a vossa lupa o que ela vos diz, que é muito engraçado. E de repente vocês vão dizer, mas isto é o que eu sou mesmo no íntimo, isto é o que eu gostava mesmo de fazer, isto era o que eu gostava mesmo de cumprir e não tenho tido nem a liberdade, nem muitas das vezes a coragem para o fazer, porque é muito fora, não é? Mas sabes no íntimo que aquilo ressoa contigo, porque se calhar até há uma aptidão natural para desenhar ou para o ritmo, não é? E a pessoa poderia ter sido uma grande artista plástica ou ter sido música, porque há ali uma aptidão inata para perceber os ritmos e até há um fascínio pelos instrumentos ou pela música clássica, ou quer que seja, ou há um período histórico que vai ressoar connosco dos livros. Portanto, isto é a nossa alma a comunicar connosco. E depois, se nós... Desculpa, ia só dizer que isso devia ser muito bem explorado na infância, na escola, porque quantas vezes as crianças ficam super desmotivadas e frustradas porque não conseguem ser iguais, não é? Estudar aquilo da mesma forma, ter as melhores notas, e vêm-se num lugar em que estão-se constantemente a competir e a tentar ter boas notas, e porque têm que apresentar bons resultados aos pais, não é? E acabam por perder as suas melhores qualidades. Não sabem exatamente o que é que vêm a fazer. Imaginando uma pessoa que é super criativa e que não dá uma para a caixa na parte dos estudos, não é? Pode muitas vezes perder-se quando mais tarde tiver que estudar e seguir cursos, porque é obrigado a seguir algo, não é? Socialmente bem aceito, ou enfim, o que for, e acaba por perder aquela veia artística porque ficou perdida. Nem essa própria pessoa sabe o quanto daria um bom resultado seguir aquela vertente, porque basicamente nem é desistiu de si, esqueceu-se de quem era de facto. Então às vezes a vida dá um baque que é mesmo para nos obrigar a parar e a observar quem é que nós somos na verdade. É o tal código de barras que falamos sempre aqui, é quem é que nós somos na verdade. E mesmo, desculpa, só para dizer, às vezes esse código de barras diz-nos coisas que nem nós estamos à espera, não é? Tipo, eu sou isto, tens a certeza que eu não sou assim. Às vezes ainda vem fazer outro trabalho de ok, vou pensar sobre isto, e depois quanto mais nos conhecemos, mais nós vamos percebendo que realmente temos aquele potencial. Desculpa, Ana. Voltamos ao início da live. Não, tu estavas a falar, peço desculpa. Vamos caindo fichas. Que era aquilo que a Marta estava a dizer, é a criança, é voltarmos à infância, é um exercício muito simples, é voltar à infância. E o que é que nos fazia verdadeiramente felizes? Vibrar. O que é que nós estávamos mesmo ansiosos para que o dia
tocasse o recreio, viesse o recreio para ir brincar, para ir contar, para ir cantar, para ir saltar, era o quê? O que é que chegávamos a casa e vibrávamos mesmo? Mas eram as brincadeiras que nós fazíamos em casa, não é? Sim, sim, que é isso, mas depois conforme fomos crescendo, fomos perdendo este entusiasmo para nos encaixarmos ou Pelas naquilo que regras, para não é? nós, ou pelas regras, Tens pela que ser forma responsável, tu sim. tens que cumprir esta tarefa, porque tens tantos a fazer que às tantas já não podes ir para aquilo que tu gostas, não é? Todos nós temos os nossos ritmos completamente distintos. E está tudo bem. É obviamente que nós não estamos aqui a dizer que haja uma reunião às 3 da tarde e haja alguém que chega às 5, não é? Mas há ritmos internos, há ritmos próprios, há ritmos para ter mais uma fase de contemplação, outras para ter uma fase de criatividade, de ação. Os nossos ritmos não são sempre iguais, portanto, também é percebermos o que é que funciona connosco. Perceber o que funciona connosco e também às vezes é preciso aceitar o que o outro é. Isto vou aqui buscar um exemplo, se calhar a minha mãe adorava que eu soubesse costurar maravilhosamente. Já tentei, não percebo e acho que já não quer perceber. Prefiro deixar para quem gosta mesmo de fazer. Tenho amigas espetaculares e eu juro que tentei e fiz. E até saiu mais ou menos, acho eu. Mas não gosto. Então há pessoas que têm uma parte mais criativa, há outras de maior organização, cada um tem o seu direcionamento. Não quer dizer que a pessoa não vá tentar e não obtenha bons resultados dali, mas é aquela paixão interna, o que é que faz mover? E isso às vezes demora a encontrar, é o tal propósito, essa satisfação, o que é que nos vai trazer maior alegria. E às vezes perdemos-nos no meio do processo enquanto tentamos encontrar o pote ao fim do arco-íris. Olha, sabem uma coisa que eu adorei quando nós entramos para a escola de Feng Shui? Eu hoje estou só aqui a fazer propaganda aqui das 9 estrelas, mas é o que é. Porque dá-nos a nossa matriz e dá-nos esta, assim, de uma forma simples, não é? Aquela parte de como é que tu és, como é que tu comunicas, como é que tu dás com os outros, não é? E eu não há muito tema, porque eu sou toda árvore, então é assim, o que eu digo, o que eu falo, o que eu expresso posterior é tudo muito igual, não há assim muitas nuances, é aquilo e pronto, olha, quem gosta, gosta, quem não gosta também não posso agradar toda a gente, e pronto, há muita gente no mundo. E uma das coisas engraçadas foi o diretor da escola, o mestre João, virar-se e dizer para a coordenadora do curso assim, Paula, ela é árvore, não é? E ela, a Paula, e eu só! E ele assim, só pode ser, pronto. Porque é quando nós temos aquela coisa que a Ana Gaspar estava a dizer, nós sabemos o que é que somos e o que é que os outros são e aceitamos pelo que o outro é, todas estas relações também se tornam muito mais leves, muito mais simples, até mesmo nos relacionamentos em casa, não é? Que às vezes costumam ser desafiantes, porque ele me fez aquilo e porque fez aquilo outro, e a gente não entende bem. E é dar o espaço também necessário, porque o outro não é igual a nós, não pensa da mesma forma, não tem os mesmos ritmos, não tem os mesmos registros, não é igual. Se fosse igual, naquela relação nem havia aprendizagem, não havia desafio. Era ali uma coisa estéril, não é? Isso. Permite-me só fazer aqui um desafio, ok? Partilhem o que é que vos faz vibrar. O que é que vos dá mesmo aquela alegria que vos enche a alma, o coração, o peito? Quando vocês eram crianças, que era aquela pessoa com quem vocês tinham vontade de estar pelo tipo de conversa ou pelo tipo de brincadeira, partilhem connosco o que é que vos preenche, vos eleva. Magna, sim, sem dúvida alguma. A vida dá muitas oportunidades para que nós nos apercebamos, sim. E a alma vai sempre recebendo. Às vezes nós estamos a receber as mensagens e ignoramos-las. Por isso é que nós estávamos aqui a falar um pouco sobre as sincronicidades, as letras das músicas, etc. Que é tão importante. Aquela máxima que existe, não é? Aquela expressão, aquele pensamento oriental, que é quando o aluno está preparado, o mestre aparece, não é? Nós temos usado aqui várias vezes, porque é isso mesmo. Nós, à medida que vamos fazendo um caminho,
eu ia dizer evolução, mas depois emendei. Quando estamos a fazer um caminho de aprendizagem, chegamos a pontos em que aquela aprendizagem já foi feita, tipo como se fosse na escola, não é? E passamos para o nível seguinte, para o ano seguinte, com outros desafios, outras aprendizagens, e ou chumbamos de ano e voltamos a ter que repetir os testes, ou então avançamos outra vez para o próximo ano. Bom, é isso. Mónica, e nota-se quando tu dás as aulas que tu estás lá com toda a tua energia, com toda a tua alma, nota-se, e quem está do lado de cá percebe isso perfeitamente. Por isso e não só, quando as alunas chatas telefonam a dizer: oh Mónica, nós não percebemos aquela parte, consegues nos dizer? E ela dedica tempo para estar a explicar as coisinhas. Nota-se que ela adora aquilo que faz, sim. E faz as pessoas estarem motivadas em aprender. É muito importante. E a energia que ela passa aqui toda dinâmica também. Mais partilhas, para além da Mónica, o que é que os experimentos... Olha a Mónica, obrigada, Mónica. É engraçado que o Ki das 9 Estrelas permite-nos precisamente perceber porque é que há dinâmicas que fluem tão bem, apesar das pessoas serem tão distintas, mas são relações... Até pode haver algum tipo de desafio, algum tipo de conflito, mas sabem aquele desafio e conflito que é saudável, que alimenta, que aproxima as pessoas, e depois porque é que há relações que às vezes parecia que não tudo para dar certo, mas só que não, há azedume, há distanciamento, porque é que umas funcionam e porque é que outras não funcionam, e qual é que é o tipo de aprendizagem que há ali? Vocês estavam a falar há pouco, e eu estava a lembrar-me de algo que li, que é crianças que nascem em famílias cujos pais não estão disponíveis emocionalmente, ou seja, em que a criança não tem o afeto, não tem o acompanhamento de que necessita, são crianças, seres que vêm para trabalhar a autonomia emocional. Por isso, se tivessem o amor, o carinho, o apoio que necessitam ou que acreditam que necessitam, não se iriam desenvolver. E então os pais são pessoas que não estão disponíveis emocionalmente. Podem às vezes ser pais que parecem ser mais brutos, podem ser pais que fisicamente estão ausentes, porque estão a trabalhar noutro país, ou porque trabalham por turnos, ou o que quer que seja, e é mesmo uma aprendizagem que aquela pessoa tem para fazer. Olha, nesse ponto aí há várias linhas e há várias correntes, não é? Umas delas que dizem que nós escolhemos tudo, não é? Então, inclusive a família onde nos inserimos. Eu às vezes com o meu filho, eu lembro-me de ser mãe com questão infantil e eu assim, olha, temos pena, foi a mãe que tu escolheste, agora aguenta-me. Pronto, mas há correntes que dizem isso realmente, que nós escolhíamos lá em cima todo o nosso percurso, tudo que temos cá de aprendizagens e inclusive os familiares, não é? Que nos vão desafiar ou não para determinados fins, quando são estas relações que a Ana estava a dizer um bocadinho mais desafiantes, mas também já li sobre as crianças índigo, que as cristais já são um bocadinho diferentes, têm uma vibração um bocadinho diferente, já é tipo 1.1 dos indigo. Mas as crianças indigo precisam de serem desafiadas, porque se estiverem naquela questão do humor no que eu estava a falar há bocado, se não houver desafio, elas não evoluem para aquilo que é suposto. Elas precisam de ser desafiadas, precisam de ter desafios muito duros na vida, para conseguirem se resgatar elas próprias e virem à luz com todo o seu potencial. Pronto. É quase como antes de aterrar na Terra, preciso de ter aqueles desafios todos para conseguir ir à dor e começar a querer seguir um caminho mais de autoconhecimento, de desenvolvimento interno para seguir o que é suposto, é quase como a missão. Não é? Aquilo que a pessoa se propõe a vir, a tal insatisfação, não é? Por mais empregos que vá, é sempre uma insatisfação. Então começa uma viagem interna muito mais cedo, não é? Através da dor, porque são crianças, são adolescentes que ou estão muito perdidos em determinada altura. As crianças indicam, na verdade é uma energia que vem sendo apurada, digamos assim.
que começaram a nascer crenças. Sim, algumas até mais cedo, mas cada vez com mais intensidade, com mais força. Temos as índigas, cristal, agora as arco-íris, então é uma energia que vai sendo cada vez mais pura. E os índigo vêm mais pela agressividade, pela rebeldia, então são crianças que se calhar vão mais... É a primeira linha que vão contra as regras, vão contra os padrões, quebram essa parte toda, não é? Os cristais já não precisam disso, porque a primeira barreira já foi cortada com como se os índigos fossem os irmãos mais velhos, não é? De certa forma. Sim. Tipo, ok, eu enfrento os pais e tudo, depois já podes passar. Eu lembro-me ano passado, quando cheguei ao pé de vocês, ao Unrolled, ao Festival de Feng Shui em Portugal, que era: eu sou índigo, eu não sei porque que eu sou como sou, faz sentido. É mais uma camada de informação. Eu fico muito feliz com tudo. A cara da Ana Gaspar foi tal e qual a cara que ela fez quando eu cheguei à tenda e disse isto. Pronto, eu também já não me lembro. E calculo que não tenha sido com essa intensidade. Meus amigos, tenho para vos dizer que depois disto já vale tudo, tá? Depois disto, estas lives já vale tudo. Não, ainda não vale tirar roupa, desculpa lá. Olha, já estou a ficar com calor. Se calhar isso ainda não vale tirar roupa, está bem? O que é que acontece? Marta, validas ou não que eu fiz isto? Foi. Mas tu fazes muito isso. Tu és assim. Nossa, olha, queria-te só pedir para ires um bocadinho acima, não tirando o protagonismo à Magna, é desafiante, mas é mesmo para quebrar vínculos e padrões e trazer outro tipo de consciência. Por isso é que é um percurso que se faz só. Olha, desculpa, eu adorei esta, eu vou ter que pôr. Eu vi. Olha, para quem não sabe, inscreva-se para fazer aqui uma coisa connosco da astrologia do Ki, que depois já vai entender o porquê que é isso. Mas foi isso mesmo, Mónica. Cara, mesmo de tal sei. Eu acho que não foi só a cara. Volta, vai lá acima buscar. A trivia? Não, mais acima da minha tia, por favor. Da nossa tia, aliás, mais acima. Exato. Pedro, tu caíste aqui e estás a gostar daquilo que ouviste e nós demonstramos saber aquilo de que falamos porque nós passamos por estes processos. Nós não podemos falar daquilo que não conhecemos, que não tínhamos passado. Por isso é que por isso é que faz sentido. Exato. Por isso é que faz sentido. Mas ficas desde já convidada a aparecer nas próximas lives, tal como o Vitoriano. Hoje não também da outra vez também caiu de paraquedas aqui. Sim. Hoje chegou tarde do autocarro. Não sei, vou-lhe começar a marcar falta. Sim. Portanto, todos os sábados às 21h21 nós vamos cá estar. Os assuntos podem ser mais ou menos ligeiros, vai dependendo da forma como o tema corre, ok? Claro que nós estamos receptivas a sugestões, a temas que tenham, que queiram que nós abordemos. O máximo que pode acontecer é nós não conseguimos falar sobre esse tema, mas nós também estamos aqui, nós somos índigo, portanto nós queremos desafios, sugiram, ok? De qualquer das formas, só a Mónica é que partilhou o que é que a enche, o que é que a preenche, o que é que a estimula. E a vocês? O que é que vos dá alento? Partilhem. Esta questão do propósito, do que é que fazes em criança, o que é que te puxava muito para a alegria, é muito colocada na questão do propósito, não é? Aquela insatisfação, eu não sei qual é o meu propósito, qual é o meu caminho, e às vezes a pergunta é tão básica quanto esta: o que é que te dava alegria quando eras criança? Não é? O que é que te trazia essa felicidade interna? Mas sabes que a maior parte das pessoas é que eu faço essa pergunta, algumas pacientes minhas chegam lá, não é? Por causa dos 40 e tal anos, pronto, e chegam a uma certa altura assim, eu estou com 40 anos e ainda hoje, ou 40 ou 50, que já me apareceu dentro destas fases, e dizem assim, ainda hoje eu não sei qual é que é o meu propósito, qual é que é o meu caminho, o que é suposto eu fazer desta vida, o que é que eu ando aqui a fazer? Ando aqui perdida, não é? Isso acontece muito.
Essa questão vem muito. E eu lembro de tentar várias terapias, sempre com a mesma questão, é tal o propósito, qual é o propósito? E muitas vezes fazia leituras da aura, que tu também fazes, Marta, e não só me veio a questão de ser índigo, como que o propósito vai sendo construído à medida que também vamos evoluindo. Então, a questão do propósito não é uma resposta, olha, é isto que tu vais fazer, ponto. Não é uma frase, é algo que vai sendo desenvolvido, consoante as capacidades que a pessoa também se propõe a vir fazer. É quase como uma escadaria. Sobes um degrau, agora já podes fazer isto. É como, vai como que afunilando a questão de tal missão, de tal propósito. A questão é que, trazendo aquela bagagem toda, todas as experiências que nós temos, passamos a encaixar isso num só caminho. E aí sim começa a formar-se o tal propósito. Eu tenho isto tudo, o que é que eu posso fazer com isto? O que é que me traz alegria com isto tudo? Ou não é nada daquilo que tem que ser um caminho novo, mas é o que é que dá alegria nesse caminho de maior preenchimento à pessoa. Isso é uma descoberta que leva ao seu tempo, com camadas e camadas de autoconhecimento, ou apenas seguir só pelo o caminho mais leve, o que torna mais feliz. Às vezes é tão simples quanto isso, seguir o caminho mais leve. Ponto. Se calhar é por aí o caminho da felicidade. Olha, está aqui a Patrícia Neiva e a Anabela Julião a partilharem que qualquer uma delas foram as que quebraram padrões na família, não é? Que foi isso. Magna, espera aí, vou pôr aqui. Marta. E mim. Sim, a Magna consegue partilhar através da música. Vais buscar a conexão com a natureza, que é tão fundamental. E nós acabamos por estar tão desconectados da natureza, e permite-nos ir buscar alento, ir buscar forças, ir recarregar baterias. Depois, quando puderes, passa a mensagem da Anabela Julião sobre as dificuldades. Pedro, já vamos ler a tua, está bem? Anabela, agora, será que tem que ser assim tão difícil? Será que há esses padrões todos para serem quebrados? Será que estás a focar-te naquilo que é essencial? Será que és tu que tens que fazer esse quebrar de padrões, só tu, sozinha, ou será que estás a incutir essa responsabilidade em ti? E será que é uma carga? Embora te dê alento, não é? Que eu sei o que é que isso é, não é? Agir também, um bocado. Eu também acho piada, não é? Eu já assumi aqui que eu sou a ovelha negra e gosto muito disso, não é? Mas será que tem que ser tão difícil? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente consegue fazer essa quebra de padrões de forma levezinha. Eu hoje em dia tenho conversas com a minha mãe assim bastante profundas, não é? Parece que andamos numa de filosofia, é muito giro. Acabo por filosofar aqui com a minha mãe. Que às vezes tenho que lhe dizer, mãe, ok, este tipo de conversas eu tenho com os meus pacientes, ok? Tu és minha mãe, tu tens que assumir o papel de mãe, eu de filha, eu não sou tua terapeuta, tá? Pronto, às vezes tenho que dizer. A questão é quantas vezes há inversão de papéis, não é? Em que os filhos ocupam o lugar dos pais, por diversos motivos, ok? Há alturas em que tem que ser, e a questão não é naquele momento pontual, é quando deixa de ser exceção para passar a ser a regra, em que nós, enquanto filhos, ou enquanto irmãos mais velhos, passamos para o lugar de irmãos mais novos, em que nos tornamos dependentes dos outros, por exemplo, ou que, em vez de sermos nós a ser protegidos, acarinhados, encaminhados, passamos nós a cuidar dos pais e a ter que assumir este papel. E atenção, que eu não estou a falar de pais que têm 80 ou 90 anos, ok? Estou a falar de pais com 40, 50, mas que de certa forma se demitem do papel deles de pais, se colocam numa posição de vítimas e fazem com que sejam os filhos a assumir determinadas responsabilidades que devem ter, sim, perante os seus próprios filhos. Se calhar aí desistiram a tal ponto deles próprios que tiveram que ter crianças que os obrigassem a resgatarem-se a eles, novamente, encaminhá-los para evoluírem no seu caminho. Lendo aqui o Pedro Miguel, que fartei-me de rir com isto. Exato, enquanto não passamos por elas não é fácil enxergar. Podemos aprender pelo humor, mas o camandro é que a maioria aprende é pela dor. True.
True. Adoramos dor, às vezes é difícil. Aprendes pela consciência ou aprendes pela dor. E muitas vezes eu pensava que era só dor. Eu pensava que era só assim para eu ser carnã e gostar de bater com a cabeça nas paredes, mas afinal não. Há mais. Mas tu tens os cornos, não te magoa tanto. Nós vamos a fundo. Dói. Ok, vou aqui passar outra. Eu sempre fui muito diferente e o que me faz mais feliz é ajudar as pessoas através das terapias e conexão com a pintura. Olha, é assim, também a nós nos faz muito feliz cada vez que as pessoas nos chegam com assuntos destes assim mais tensos para elas, não é? E conseguimos ajudar também soluções com as técnicas que nós temos, não é? Daí também nós nos temos juntado as três para fazer o nosso programa, não é? Lindo. Nosso programa de 4 vezes, em que o que oferecemos é mesmo isso, não é? Esse mergulho de ir às feridas do passado, conseguir fazer as pazes, depois trabalhar o nosso presente para projetarmos no nosso futuro o futuro brilhante que nós queremos ter. Vamos passar aqui à próxima e eu vou ficar escondida. Não fiquei. Queres ler, Ana? A dificuldade está muitas vezes em não ter sido compreendida e o sofrimento emocional que acabei por carregar durante muito tempo. Felizmente consegui libertar-me dessas condições. Tem a ver com aquilo que nós estávamos a falar, não é? Às vezes o sofrimento que passamos é aquele que é mesmo útil para nos fazer evoluir em determinado sentido, para que se consiga então evoluir também, não é? Para, caso contrário, tu também não conseguias estar a trabalhar com terapias, nem conseguias estar a ajudar outras pessoas, não é? Foi a Anabela que nos disse isso, não foi? Foi. A questão, Anabela, é que o sofrimento vem do tempo em que se esteve numa situação que já não era favorável para. Ok? Todos nós passamos por momentos de sofrimento. É tal questão. A dor é uma obrigação, entre aspas, ok? Ou seja, nós sentimos dor, o sofrimento é que é opcional. Porquê? Porque dói, nós temos a opção de dói, eu posso ir embora. O sofrimento é dói, mas eu permaneço aqui. Ok? Marta, ainda esta semana estive a falar com alguém que era ok, temos o passado, o presente e o futuro, e então o que é que acontece? Nós temos as nossas feridas, nós temos as nossas dores, nós temos as nossas mágoas, é tudo bagagem, que é uma porcaria, ok? Mas que vem connosco, que nos molda, pesada, às vezes faz lembrar aquelas amarras que os prisioneiros usavam, aquela bola, estão a ver? Temos que ver o hexagrama onde está na casa para ver. Não falta hexagramas hoje. Uma perna anda bem e a outra vem de arrasto porque tem ali a bola. Então o que é que acontece? Vamos imaginar uma árvore, ok? A árvore tem as raízes, tem o tronco e tem a copa frondosa, com flores, com frutos, ok? O que é que acontece se as raízes desta árvore estiverem com bolores, apodrecidas, ressequidas, ok? É uma árvore que definha, é uma árvore que é pobrezinha. Esta árvore pode aspirar a muita coisa, mas se as suas raízes, que é pelas raízes que ela se nutre, que ela se alimenta e que tem sua força, se essas suas raízes são débeis, que é o nosso passado, não se deixem limitar pelo vosso passado, não deixem que o vosso passado vos defina. Se as raízes não estão nutridas, não são robustas, vão comprometer o tronco, que é o presente, e isso vai ter consequências no futuro. E é tão simples como entrar em contacto, é tão simples como agendar uma sessão, é tão simples como fazer uma conversa informal com uma de nós. E conseguir, muitas das vezes, ter mais luz sobre qual é que é a principal ferida. Isto porque, no meu caso, era muito clean. No meu caso, a minha grande ferida vinha de um certo elemento de família que tinha uma determinada patologia. Ok? Era muito limpo. Eu fiz psicoterapia desde os meus 8 aos meus 18, ok? E houve uma fase que era, ok, eu falo e sinto-me mais leve, mas resultados tangíveis, concretos, eu não os trago. Não venho aqui com
nem sequer havia a questão de tens duas hipóteses, escolha a que é mais viável para ti. Não, a psicoterapeuta ouvia-me e não passava disto. Eu não estou a falar mal da psicoterapia, estou a dizer que para mim não funcionava. Voltei a fazê-lo depois de ter sido resgatada pelo príncipe e ter começado a bater no fundo. O que acontece? O resgate do príncipe. Ainda estava a rir devido ao resgate do príncipe. O que é que acontece? Quando comecei a fritar a pipoca, fiz novamente as consultas de psicoterapia e eu cheguei a dizer à psicóloga: epá, eu venho com uma tonelada e cada consulta que tenho contigo, eu vou 100 gramas, 1 quilo mais leve, ok? Só que o que acontece? Chega uma altura em que já tiraste este peso, mas não passa daqui. Começaste aqui e tiraste até aqui, mas não desce mais. Não desce, fica aqui. Tu fazes as sessões e não sai daqui. Como é que eu saí daqui? Quando eu comecei Pelo menos tiveste essa consciência. Quando eu comecei a trabalhar em mim com outras técnicas, com outras ferramentas, com mentoria. Sim. Vou-te dizer uma coisa que um colega meu, o Filipe, me disse há uns tempos atrás. Como é que tu vais querer pegar, tipo, a parafusar um parafuso com um martelo? Não estás a usar a ferramenta certa, certo? Isso não vai dar. Sim. Eu acho que tudo isso é válido. Eu também comecei pela hipnoterapia e só isso já foi uma libertação. Na altura, ok, se calhar foi ali que eu tinha que ir. Pelo menos já foi um desvio ao que é convencional ou psicólogo. Eu comecei com a astrologia, pronto, para fazer esse tal mergulho, para tentar perceber um bocadinho mais. Sim, mas só por dizer que foi a questão de ter alguém com quem conversar, no sentido de falar coisas que são da alma, que não iria expor a outra pessoa. E é a tal confiança que acabamos por ter e é como se a cada sessão, olha, mais isto, passamos a ter uma nova consciência sobre aquele aspecto e tudo isso é um caminho, se calhar é um início para depois aprofundares de outra forma. A questão é que com outras terapias, quando é tudo de repente um mergulho interno, como por exemplo no nosso programa que fazemos alto mergulho interno, é mesmo para a pessoa ir ao fundo e resgatar-se ela própria, ter as ferramentas certas para se conseguir resgatar. E isso é um aprofundamento que é para a vida toda, porque é como se fosse, sim, está aqui o Pedro Miguel a falar no livro das 5 feridas emocionais. Eu não li o livro, mas acho que é bastante bom e fala, já leste, Ana? Sim. 5 feridas emocionais que impedem a felicidade da Louise. Acho que é Louise. Louise. É muito bom quanto a perceber esses padrões limitantes, sim. E de repente uma pessoa está só a ler um livro de autoajuda, do que for, pá, e as fichas começam a cair. É aquilo que a pessoa precisa de repente. Por isso é que às vezes um livro demora a ler, porque as fichas começam a cair. Ok, isto está a passar-se na minha vida, olha, eu com este padrão. É todo um caminho de autodescoberta que leva o seu tempo. E a ferida não se trata de um dia para o outro, não? Temos que ir lá, lamber a ferida, lamber até ela sarar. Depois tens outra coisa. Eu li este livro, As 5 Feridas Emocionais. Eu li. E é o que a Ana diz. Lês, vais lendo, porque vais-te revendo. E obviamente que se tu te revês, dói para burro. Ok? Aquilo dói para burro. Então ok, vou ler mais um bocadinho. Li mais meio parágrafo, já chega. Li 2 páginas, já chega. Ok? Não foi o meu caso porque eu li mesmo de fio a pavio. Mas essa tomada de consciência já é muito bom. Só que não basta a tomada de consciência. Tens que escolher também fazer diferente. Sim, uma das feridas que existe neste livro é a ferida da rejeição. E era uma ferida que eu tinha muito ativa. Alguém dizer-me que não, pá, sei lá, olha, queres ir comigo até ali à frente, até à paragem? Não dá porque estou atrasado para ir para a aula. Epá, era um motivo E o que tu ouvias era, não gostas de mim. Era a ferida. Morrer sozinha para sempre. Pronto, era. O que é que acontece? Nós em agosto tivemos um evento e uma das raparigas estava a falar e eu perguntei-lhe, olha, gostavas que eu participasse contigo nisso? E a rapariga ficou calada. Era uma sala com 24 pessoas. Da rapariga e eu, mais 22. A Marta estava presente e a Marta pensou, vais levar com não que te vais... E eu só disse, oh não. E eu, entretanto, ok, gostavas de fazer isso comigo? E ela ficou calada.
E ok, nós notamos pela hesitação do outro, se o outro não diz logo sim, é porque quer dizer que não. Eu disse, Pois ela disse que não. Ela podes depois dizer disse que não, podes dizer que não, estás à vontade. E vocês, tu só gostaste de ouvir a árvore e a metal. Ok, Mónica, também isso. Ela pôs minhas árvores, é porque tu estás de verde. Não, a Ana Antunes é a aguinha, está bem, Mónica? Engana que eu gosto, mas eu continuo a gostar. Nós estamos aqui tudo de alimentação, vá. O que é que, olha, por acaso estamos mesmo. Portanto, está o metal com a água, com a árvore. O que é que acontece? A rapariga disse, gostavas de trabalhar comigo? Podes dizer que não. Não! Estão a ver aquele não que vem da alma? Mesmo aquele não sendo... Não, ela deu um não, tipo assim, não. Ela ou era fogo ou era metal, diz-me, o que é ela? É árvore. É árvore. É árvore. É árvore 3. É uma da árvore 3, foi a 3 mesmo. Não. Tipo, não. O que é que acontece? Eu no final, não porque tu és muito ar, vamos mais uma vez para a parte da arqueologia. Mas eu depois no fim fui ter com ela e disse, não percebi a cena do ar, mas olha, obrigada, porque serviu para trabalhar, Mónica, serviu para trabalhar o quê? A minha ferida da rejeição. Beijinho, Mónica. Okay? Eu ouvi aquele não e aquilo teve zero impacto em mim. Já foi trabalhar. Foi. Uma rapariga que eu estou a acompanhar ainda há cerca de um mês, em plena sessão, com o meu mentor também, disse, eu quero trocar de mentora. Foi na brincadeira. Mas isto para dizer o quê? Mesmo as coisas que eram ditas na brincadeira, que tinham aquele dom de me magoar, de me ferir de morte, isto é porquê? Porque é uma aprendizagem que eu tenho, eu ouvi aquilo e fiquei na boa, escangalhei-me a rir. Ainda esta semana tive 10 minutos à espera para entrar em sessão, porque o mentor estava a fazer uma partilha de... sim, ela talvez, nós não fizemos o resto da matriz, Mónica. Importante. Estava à espera há 10 minutos para entrar na sessão. A Mónica quer ir embora e não consegue. Beijinho, Mónica, Metal 6. E no final disse ao mentor, olha, eu fiquei no castigo lá fora, porque eu tive 10 minutos à espera para entrar, não há condições. E diz-me ele assim, olha, e como é que isso te fez sentir? Foi a pergunta dele. Eu disse, pacífico. Isto para mostrar o quê? Quando as feridas estão saradas em nós, elas não têm o mesmo poder de nos magoar. E quando começam a magoar, quer dizer que nós temos que ir novamente olhar para elas, ok? Estão a reclamar atenção. O truque é o quê? É que ela doe um pouquinho para não chegar ao ponto de ser sofrimento, ok? É só isto. Olha, meninas, eu tenho-vos a dizer que a gente está a tentar manter as nossas lives. Eu ia me impor. Aqui a Metal 6 vai ter que impor aqui a ordem. Eu saltei um bocadinho à frente. Eu queria vos lembrar que nós estamos com o nosso e-book que está espetacular. 88 páginas com muita informação. É um workbook também, ou seja, o que é que isto quer dizer? Vocês, além das dicas que nós damos lá no nosso e-book, acabam também por poder ir pela vossa casa fora. Eu vou pôr aqui onde é que vocês podem pedir o vosso e-book, está bem? Vou só aqui copiar o endereço para vos colocar aqui. Olha, ou seja, podem ir pela vossa casa fora e irem vendo o que é que está bem, o que é que está mal, isto entre parentes, não é? O que é que está bem, o que é que está mal. Irem pela vossa casa fora e explorarem quais é que são os temas que estão lá e tentarem ver com a casa e com o workbook o que é que isso manifesta, o que é que isso vos quer dizer, o que é que a vossa casa vos está a querer dizer, porque a casa espelha o que nós estamos a viver na nossa vida neste exato momento. Por isso aquilo está espetacular. Não sei se vocês têm... Marta, desculpa, consegues ir buscar o outro link que te enviei? Porque o teu vai direto para o Instagram. Esse é ok. Ou seja, o segundo que eu te... Ou seja, é um e-book com 88 páginas. Miuki, se ainda aqui estiveres, que tu já o adquiriste, queres dar a tua opinião sobre o e-book e sobre já alguma coisa que tu tenhas aplicado. É um e-book com 88 páginas. Linda, boa. Já aplicaste alguma coisa? Vão aqui partilhar para quem ainda não viu, quem não conhece. Qual é que foi a vossa experiência ao lerem o livro? O que é que conseguiram aplicar? E se já sentiram alguma mudança na vossa vida? Isto porque é um e-book com 88 páginas.
com muita informação para trazer à consciência o que é que a casa, como a Marta estava a dizer, o que é que a casa tem para revelar. Isto porquê? Porque a casa é um elemento vivo, vive através de nós, através da nossa energia dinâmica ou mais estagnada, e depois há certas patologias que as casas têm, ou bolores, ou taxas, ou entupimentos, e tudo isto está a denunciar algo na E vida. o que ainda estás aí, queres partilhar a tua parte? Aquilo que tu me mandaste nas fotografias é que a Milky desatou a fazer a casa toda numa vez só. Não façam Pessoas que fazem de repente, espetacular. Ela mandou fotografias das zonas da casa e porque é mesmo isso. Aquele livro, eu pelo menos estou toda eufórica com o e-book que está mesmo muito bom, a sério. Tem imenso conteúdo. Acho que é assim uma viagem e depois para voltar a ler, não é? Para ir assimilando. Fazer várias vezes, porque aquilo acaba por ser para a vida toda, não é? Não é ali e para. Olhem, e para vos dizer que aborda desde a área das finanças, como é que podem ter mais prosperidade na vossa vida, como é que podem melhorar a vossa área dos relacionamentos para quem tem um relacionamento ou atrair um relacionamento para quem não tem. Portanto, Como atrair a prosperidade também. sim, como é que podem transformar a casa na vossa aliada, ok? E ser mais um ok. E ser efetivamente um local onde vocês descansam, relaxam e vos nutre. O que é que a vossa cozinha e o que é que a vossa despensa revela sobre vocês? Não, pá, está espetacular, a sério. Se vocês nos têm seguido, não sei se vocês nos seguem através da nossa página do Instagram, que é conversas.ama, ou se nos seguem através destas páginas, têm visto os stories que a gente tem publicado com as páginas. Olha, a sério, vão vendo também os feedbacks que as pessoas nos estão a dar, que já tivemos pessoas a darem-nos feedbacks, vão vendo, está espetacular. Eu estou super orgulhosa do nosso trabalho. Linda, linda. Depois, quando aplicares, diz-nos como é que te sentiste, está bem? Nós ficamos curiosas, nós temos imenso gosto em saber como é que foram os impactos e as transformações que as pessoas sentiram, sim? Lá Mafalda. Nós gostamos sempre de ter o feedback. Se puderem enviar, nós agradecemos imenso, até porque muitas das vezes é para também melhorarmos, não é? Porque, pronto, nós fizemos, é a nossa obra, não é? Claro, é como um filho, o nosso filho é sempre lindo. O nosso filho nem sequer tem defeitos, não é? Mas agora não desistimos de nós. Há tanta coisa para dizer, há tanta forma de abordar que... Nós estamos volume, já nos pediram. Já nos pediram mais. Sim, já estão a pedir, pai. Nós já estamos sempre a recolher mais informação e a compilar, e olha, aqui também podemos abordar este tema, portanto, sim. Há muito que explorar, sim. Sim, vamos só indicar que ele até dia 30 tem metade do preço. Aproveitem, é a nossa prenda de Natal para vocês. É a nossa prendinha de Natal de dezembro para vocês. Sigam a nossa página. Sigam as nossas páginas, sugiram temas, ok? Já sabem, mais um ok, já sabem que... Consciência. Partilhem com os amigos, para estarem cá. Partilhem também nas nossas lives, que nós gostamos muito de saber de vocês e as vossas experiências, porque estas lives são feitas para vocês, por isso quanto mais vocês nos disserem, também mais nós nos conseguimos ajudar. Vejam isso como uma terapia. Nós estamos aqui a fazer uma terapia de grupo, estão a ver? E todas as experiências que vocês nos vão dando são formas de nós também conseguimos, desta forma mais levezinha, também de vos conseguimos levar a uma consciência diferente muitas das vezes. Ok? Olha, agradecemos a todos mais uma vez os estarem aqui. Cada vez são mais pessoas. Adoro. Cada vez são mais pessoas. Adoro também que vocês estejam aqui presentes, que tenham dedicado esta hora e meia aqui a ouvir-nos falar. Adoro as pessoas também que nos caem aqui de paraquedas e que voltam nas lives seguintes, pronto,
Por isso esperamos que... Queremos ver-te cá para a próxima, está Pois, bem? Pedro, olha, agora já está fá, já caíste aqui, já para a próxima tens que voltar aqui outra vez, está bem? E pronto, olha, despedimos-nos com um grande beijinho e até sábado, está bem? Vão vendo que nós normalmente no dia anterior partilhamos o tema da live, mas se houver propostas, enviem-nos por mensagem que ou logo ou depois nós vamos pondo aqui nas lives, está bem? Beijinhos grandes! Beijinhos! Até sábado! Beijinhos!